Pessoal, dando continuidade então ao exercício, a lista de exercício. No 12, ele diz o seguinte, numa pesquisa para se avaliar a leitura de 3 revistas A, B e C, descobriu-se que 81 pessoas leem pelo menos uma das revistas. Então, cuidado com esses termos aqui, pelo menos. O que significa esse pelo menos? Que se a pessoa lê uma revista, ela leu pelo menos uma. Se essa pessoa leu 2 revistas, ela também leu pelo menos uma. E se ela leu as 3 revistas, ela também leu pelo menos uma. Aí ele diz também, 61 pessoas leem somente uma delas. Então pode ser que essa pessoa leia somente a A, somente a B ou somente a C. E 17 pessoas leem 2 das 3. Então, esses 2 das 3 indica também somente 2 revistas. Assim sendo, o número de pessoas mais bem informadas. Então, quando ele fala de pessoas mais bem informadas, são as pessoas que leem as 3 revistas. Certo? Então, vamos pensar nisso enquanto diagrama, tá? Então, vamos analisar aqui o seguinte, Como a gente está falando de 3 revistas, vamos pensar em 3 círculos. Então, círculo que representa a revista A, B e C. Então, quando ele diz que 81 pessoas leem pelo menos uma revista, ele está se referindo ao total de pessoas, né? Até porque o exercício não fala que tem dessas pessoas, ele não se refere a pessoas que não leem nenhuma das revistas. Então, a gente vai considerar esse 81 total de pessoas. 61 pessoas leem somente uma delas. Bom, que região que está somente uma delas? Vamos pensar aqui o seguinte, somente uma delas pode ser a revista A. Então pode ser essa região aqui, representada pela revista A. Pode ser essa região aqui, representada pela revista C, ou somente a B, que é essa região aqui. Então, isso aqui, que está em rosa, representa o quê? Representa as 61 pessoas. E depois ele fala que 17 pessoas leem 2 das 3 revistas. Então, 2 das 3 revistas, é isso aqui que eu vou destacar em verde. Então, pode ser aqui. Por que eu não estou pintando o centro? Porque quem está ali no centro são pessoas que leem as 3 revistas. Isso aqui que está em verde representa o quê? As 17 pessoas que leem 2 das 3 revistas. E o que a gente quer descobrir, né? Eu vou colocar aqui no meio, é a quantidade de pessoas que leem as 3 revistas. Então, o que a gente vai fazer? Né? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o total, que é 81, subtrair de 61 e subtrair de 17. Porque daí o que restar vai ser somente aquelas pessoas que leem as 3 revistas. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui 81 pessoas, menos o 61, que é o que está em rosa, menos o 17, e isso aqui vai ser o valor de x. Então, fazendo as continhas aí, você vai ter 81 menos 61 dá 81 menos 61 dá 20, e 20 menos 17 dá 3. Então, x igual a 3. No exercício 13, a gente tem o seguinte, em um posto de saúde foram atendidas em determinado dia 160 pessoas com a mesma doença, apresentando pelo menos os sintomas de diarreia, febre e dor no corpo, isoladamente ou não. A partir dos dados registrados nas fichas de atendimento dessas pessoas, foi elaborada a tabela a seguir. Então veja bem,
ele não está dizendo que dessas 160 pessoas, teve pessoas que não apresentaram sintomas. Então, dessas 160 pessoas, pelo menos um desses sintomas apresentou. Tá? Como a gente está falando de 3 sintomas, a gente vai falar de 3 diagramas aqui, que a gente vai colocar, 3 círculos, aliás, que a gente vai colocar. Então, vamos inserir esses círculos aqui e vamos tentar trabalhar em cima deles. Então, tá aí os 3 sintomas, diarreia, febre e dor no corpo. Lembre que a gente sempre começa da maior intersecção, ou seja, dos 3 conjuntos, para as menores. Então, os 3 sintomas, ele está dizendo que é X, é o que a gente vai inserir aqui no meio. Tá? Então, os 3 sintomas, diarreia, febre e dor no corpo, está ali localizado no centro, que é o X. Depois, o que a gente vai ter? Febre e dor no corpo. Que região que é febre e dor no corpo? Então, é a região aqui que eu vou destacar em verde, né? Febre e dor no corpo. Então, você já tem X, então você tem que retirar esse valor de X para esses 20 que tem sintomas de febre e dor no corpo. Então, aqui vai ficar 20 menos X. Aí você vai olhar para diarreia e dor de cabeça. Né? Então, você tem a região aqui de diarreia e dor de cabeça. Está dizendo que são 8, só que você já tem X. Então, aqui você vai colocar 8 menos X. De forma análoga, você vai fazer em diarreia e febre. Então, você já tem X. Aqui ele está dizendo que é 14. Então, você vai fazer aqui 14 menos o X. Agora, vamos trabalhar com cada conjunto individualmente. Então, ele fala aqui, ó, dor no corpo, 72. Então, a gente tem 72 e tem que subtrair do que já tem aqui. Então, a gente pode fazer aqui no cantinho. Ó. Vamos pegar aqui, ó, dor no corpo. Vamos escrever aqui, ó, dor no corpo. Então, ele está dizendo que é um total de 72. Aí você tem que subtrair do que já tem lá no círculo. Então, menos... O que tem lá no círculo de dor no corpo? Tem o 8 menos o X, mais... O que mais tem lá no dor no corpo? Mais X, mais 20 menos X. Vamos ver o que vai aparecer aqui. 72 menos... Então, 8 mais 20 dá 28. Menos x com mais x anula aqui esse x e sobra menos x. Como é que vai ficar essa expressão? 72 menos 28, regrinha de sinal ali, menos com menos dá mais. Então, mais x. Então, você vai ter aqui 44 mais x, que é o que você vai colocar aqui, ó. 44 mais x. Note que se você somar todos esses elementos que estão no círculo de dor no corpo, tem que dar o 72. Então, olha aqui o que vai acontecer. Ó. Se você olhar menos x com mais x anula, menos x com mais x anula, e só vai sobrar as partes numéricas. Então, vai ficar 44 mais 8 dá 52. 52 mais 20, 72. E vamos fazer para os restantes. Então, ali, ó, a gente tem febre. Então, vamos olhar agora somente para o círculo que tem febre. Ele está dizendo que é 62, ali na tabela. Então, a gente vai subtrair do que já tem. O que tem ali no círculo de febre? Então, tem 14 menos x, mais x, mais 20 menos x. Então, vai ficar aqui, ó, 62 menos. Vamos lá, o menos x com mais x anula. 14 mais 20 dá 34. Menos x. Então, isso aqui vai ficar 62 menos 34. Menos com menos dá mais, então mais x. Então, você vai ter aqui 28 mais x, que é o que você vai colocar aqui, ó. E por fim, a gente vai analisar aqui o último sintoma. Vamos fazer o mesmo procedimento agora olhando para o círculo que contém esse sintoma. Então você tem também
Segunda tabela, 62, que a gente vai subtrair. Subtrair do quê? Vamos ver lá o que tem no círculo do sintoma que a gente está analisando. Então, 14 menos x mais x mais 8 menos x. Então, vai ficar aqui, ó, 62 menos. Menos x com mais x simplifica. 14 mais x dá 22. Menos x. Então, você vai ter aqui o seguinte, ó. 62 menos 22 mais x. Isso aqui vai ser igual a 40 mais x. Então, o que vai ficar aqui, ó. Muito bem. Aí, como é que a gente acha esse valor de x? Se eu somar todos os elementos que você está observando nessa figura, tem que dar o total. Então, se eu somar aqui o 40 mais x com 14 menos x, com mais x, com 8 menos x, com 44 mais x, com 20 menos x, com mais 28 mais x, o total de todos os elementos tem que dar o total de pessoas, que é 160. A gente pode simplificar isso fazendo o seguinte, ó. Eu posso pensar aqui nesse sintoma, né? Eu já sei quanto que tem aqui nesse círculo, se eu somar os elementos, certo? Não preciso fazer 40 mais x, mais 14 menos x, mais 8 menos x. Porque eu já sei quanto que tem aqui, que é 62. Então, eu somo 62 com o que sobrar, né? 28 mais x, 20 mais x e 44 mais x. Não precisa ficar somando aqui, né? O 40 mais x com 14 menos x, com x, com 8 menos x. Aqui eu já sei que o total nessa aqui tem 62. Daí eu só somo com os 3 restantes. Então, olha só como é que vai ficar isso aqui, ó. Vou ter o seguinte. Então, 62, que é aquele círculo em vermelho, né? Para eu não precisar somar todos aqueles valores que tem as variáveis x. E o que sobrou ali ainda? Ó? Sobrou 28 mais x, mais 20 menos x, mais 44 mais x. Isso aqui tem que dar um total de 160. Vamos ver o que dá para simplificar aqui, ó. Mais x com menos x anula. Então, eu vou ter aqui 62 mais 28 mais 20 mais 44. Isso aí vai dar um total de 154. Então, eu vou ter aqui, ó, 154 mais x igual a 160. Então, eu vou ter aqui, ó, x igual a 160 menos 154. Então, x é igual a 6. Então, pessoas que têm os 3 sintomas ao mesmo tempo são 6 pessoas. Ah, muito complicado pensar dessa forma. Não tem um jeito que seja mais simples? Bom, vamos tentar explicar aqui de uma outra forma, tá? Então, vamos pensar na seguinte ideia. Vamos supor que eu tenho uma situação assim. Ó, vamos fugir um pouquinho do nosso problema e vamos pensar que eu tenho uma situação aqui que eu tenha 2 conjuntos, tá? Um conjunto A e um conjunto B. E eu digo aqui no meio que tem 10, aqui tem 12 e aqui tem 15. Bom, aqui você tem algumas informações, né? Por exemplo, se eu pergunto para você qual é a quantidade de elementos do conjunto A, você pode representar assim, ó, pela cardinalidade de A, ou assim, ó, n de A, mesma coisa, é o número de elementos do A. Isso aqui, você vai somar o que tem no círculo do A. Então, 12 mais 10 dá quanto? 22. Posso te perguntar quanto que tem no conjunto B. Então, você vai olhar o que tem no círculo do B.
Vai somar 10 mais 15, 25. Posso te perguntar quanto que tem na união desses dois conjuntos, que seria isso aqui. Qual é a quantidade de elementos da união? A união B, que é o total que você está enxergando aí de números que tem nessa figura. Então vai ser 12 mais 10, 22. 22 mais 15 dá 37. E posso te perguntar o que tem na intersecção desses dois conjuntos. Que é o que tem ali em comum aos dois conjuntos. Você vai dizer, professor, é o 10. Será que a gente consegue estabelecer uma relação com esses 4 valores? Olha só, vê se você concorda comigo. Se eu pegar a quantidade de valor, quantidade de elementos da união, eu posso dizer que é simplesmente eu pegar a quantidade de elementos de A mais a quantidade de elementos de B? Posso dizer que é simplesmente isso? Se você somar o n de A com o n de B, que está aqui, ó, você vai ter 22 mais 25, você vai ter 47. E a gente sabe que o total é quanto? 37, né? A quantidade de elementos da união. Então não basta eu somar a quantidade de elementos de A com a quantidade de elementos de B, porque eu tenho os 10 aqui que estão na intersecção que eu tenho que retirar. Então eu vou retirar, porque eu estou somando elementos aí 2 vezes. Então vamos ver se bate aqui, ó. Eu estou dizendo que da união é 37, segundo o meu desenho, né? Será que isso aqui é eu pegar o n de A, que é 22, mais o n de B, que é 25, e subtrair da intersecção, que é 10? Sim, ó. Você vai ver aqui que dá 37 igual, aqui você tem 47 menos 10, 37. Opa, então conseguimos estabelecer uma relação. Eu posso usar da mesma ideia para trabalhar com 3 conjuntos que se interceptam entre si, né? Que tem intersecção. Mas vai ser um pouquinho diferente. Vamos tentar analisar aqui, ó. Eu vou pegar a união dos 3 conjuntos. O que vai ser a quantidade de elementos da união? Vou pegar a quantidade de elementos do primeiro conjunto, mais a quantidade de elementos do segundo conjunto, mais a quantidade de elementos do terceiro conjunto. Só que a gente sabe que a gente está somando aí termos 2 vezes. Então a gente vai tirar as intersecções. Então, vamos tirar A intersecção B, vamos tirar A intersecção C e vamos tirar B intersecção C. Só que daí falta somar o quê? A intersecção dos 3 conjuntos. A gente somou o primeiro, somou o segundo, somou o terceiro, tirou as intersecções 2 a 2 daquilo que tem em comum. Agora falta somar os termos que estão ali no centrinho daquele diagrama quando tem 3 conjuntos, que é a intersecção, a quantidade de elementos da intersecção desses 3 conjuntos. Eu prefiro usar o diagrama, tá? Eu acho que é muito mais fácil de você entender, né, daquela primeira forma que eu fiz. Mas você vai notar aqui que vai dar para resolver com essa relação. Então vamos resolver o exercício agora, mas usando essa ideia aí da fórmula, né? Então, quantidade de elementos da união é o total de pessoas que lá no enunciado diz que é 160. Então vou colocar aqui, ó, 160. Então aqui eu vou chamar de A, diarreia, o sintoma de diarreia, de B, febre e de C, dor no corpo. Vamos escrever aqui, ó, 62 mais 62 mais 72. Aí eu vou tirar as intersecções, 2 a 2. Então, menos 14, menos 8, menos 20, mais a intersecção dos 3 conjuntos. Então, mais x.
Então, eu vou ter aqui, ó, 160. Quando você somar 62, 62, 72, subtrair de 14, subtrair de 8, subtrair de 20, você vai ter aqui, ó, 154 mais x. Passando para o outro membro, você vai ter 160 menos 154 igual a x. E daqui, então, a gente tem que x é igual a 6. Mesmo resultado lá que a gente achou no diagrama. Então, tanto faz. Eu prefiro resolver pelo diagrama porque eu acho que é mais intuitivo, né? Você fazer daquela forma. Mas, se você lembrar dessa relação aí, você pode usar também. E o último da lista, né? Também bem simples, ele fala o seguinte. Ó, em um edifício com 32 apartamentos, os 18 moradores, os moradores de 18 desses apartamentos querem uma churrasqueira e 20 querem um playground. Sabendo que 10 deles querem as duas opções, enquanto os apartamentos moradores não querem nenhuma das duas opções. Então, vamos para o diagrama. Então, a situação que eu tenho aqui, ó, é a seguinte. Total 32. Então, se a gente for analisar aqui, ó, total, né, 32. A gente sempre começa pela intersecção, né? 10 querem as duas opções. Então, 10 está aqui no meio. Vamos supor que aqui seja churrasqueira e aqui playground. Tá? Então, 10 querem as duas opções. 18 querem com churrasqueira, então você já tem 10. Então, você vai subtrair, né? 18 menos 10 dá 8. E 20 querem com playground. Então, você vai fazer aqui 20 menos 10 dá 10. E aí ele quer saber quanto das pessoas não querem nenhuma das opções. Bom, você vai pegar o 32 e subtrair da soma desses três valores. Então, você vai ter o seguinte. Ó, somando os três valores, eu tenho aqui, ó, 8 mais 10 mais 10. Eu vou ter um total de 28. E aí, para saber quantos não querem nada, eu vou pegar 32 menos 28. E eu vou ter um total de 4 pessoas, que está aqui. Ó. Então, note que se você somar tudo, tem que dar o total, que é 32. Então, 8 mais 10 mais 10 mais 4, dá o total aqui, que é 32. Tá? O total de pessoas que estão ali moram no mesmo edifício.